Uma estrada costura rios, planícies e a cordilheira para aproximar o Brasil da Ásia e ela está prestes a ser concluída. A Rota Bioceânica, com 2.396 quilômetros, liga Campo Grande aos portos do norte do Chile e promete cortar até 17 dias no tempo de trânsito até a China, enquanto reduz em torno de 30% o custo do frete. Assim, este megaprojeto tende a revolucionar a América do Sul. Já fizemos 3 vídeos sobre ele, e quanto mais a obra se aproxima da conclusão, mais atualizações são necessárias. Neste vídeo, você verá como o projeto saiu do papel, os números que mudam a competitividade brasileira, como Brasil, Paraguai, Argentina e Chile estão se preparando para a operação e, principalmente, o status real das obras. Antes, deixe seu like e comente o que você acha desta mega obra. Do lado econômico, o ponto de partida é o Brasil. Em 2024, as exportações somaram cerca de 337 bilhões de dólares, com o trio pesado, soja e derivados, petróleo bruto e minério de ferro, respondendo pela maior parcela da receita. O fluxo bilateral com a China alcançou aproximadamente 188,17 bilhões de dólares e segue puxado por grãos, carnes, celulose, petróleo e minérios, enquanto do lado das importações entram fertilizantes, máquinas, eletrônicos, químicos e peças industriais. No centro-oeste, a fronteira agrícola elevou a escala de soja e milho e frigoríficos próximos ao traçado consolidaram a carne bovina e de frango com âncoras de valor. No sudeste, celulose, açúcar e algodão de estados vizinhos à malha convertem volume em contratos de longo curso. Tudo isso hoje disputa janelas em portos do Atlântico e percorre rotas longas até a Ásia, imobilizando capital de giro e elevando o custo Brasil na casa de dólares por tonelada, justamente onde as margens são decididas. No Paraguai, a base exportadora cresce em carne, grãos, lácteos e madeira beneficiada, com cooperativas do Chaco ganhando produtividade. O PIB de 2024 avançou com consistência e o setor agroindustrial ampliou o processamento local, o que aumenta a densidade de carga de retorno. A pavimentação integral do eixo do Chaco encurta tempos porta a porta, dá previsibilidade a caminhões frigorificados e melhora a logística de fertilizantes que retornam pelo corredor. Na Argentina andina, lítio, cobre e boratos, além dos vinhos e frutas de altitude, formam um portfólio competitivo para cruzar os Andes rumo aos terminais do norte chileno. A reabilitação de corredores como a RN-51 e ligações de alta cota reduz incertezas de serra e aproxima as minas de portos mais estáveis. No Chile, a preparação está adiantada. Portos como Antofagasta, Angamos e Iquique ampliam pátios, berços e equipamentos, estruturam zonas logísticas fora do tecido urbano e organizam inspeções mais próximas da fronteira, reduzindo estadias e filas. A produção interiorizou, a demanda asiática lidera o comércio exterior e a geografia histórica empurrou o Brasil para um único oceano com gargalos no Atlântico. Um eixo leste-oeste reduz distância efetiva até o Pacífico, descongestiona acessos tradicionais, diminui volatilidade logística e libera caixa ao encurtar trânsito. Em linguagem simples, é a mesma mercadoria, só que chegando antes e custando menos. Na prática, o eixo organiza 4 etapas encadeadas. Primeiro, a coleta e o pré-processamento da carga no centro-oeste, grãos, carnes, celulose e minérios, por meio de acessos rodoviários que convergem para a BR-267 e para o entorno de Campo Grande. Em seguida, a travessia internacional no Pantanal via ponte sobre o Rio Paraguai, conectando Porto Murtinho a Carmelo Peralta. Terceiro, a coluna vertebral paraguaia pela PY-15, que cruza o Chaco em direção à fronteira argentina. Por fim, a escalada andina pela faixa norte da Argentina até o Chile, encerrando nos portos de Antofagasta, Angamos, Mejillones e Iquique, onde a carga entra na malha marítima do Pacífico rumo à Ásia. O desenho privilegia retas longas, pátios de triagem fora das áreas urbanas e pontos de controle alfandegário reposicionados para reduzir paradas múltiplas. Em síntese, funciona como uma esteira industrial, menos transbordos, menos espera, menos quilômetros de retorno vazio.
A espinha dorsal brasileira é curta e estratégica. No Mato Grosso do Sul, a BR-267 recebeu obras de restauração e reforço de pavimento em um trecho superior a 100 quilômetros entre Alto Caracol e Porto Murtinho, preparando o piso para comboios pesados na sazonalidade da safra. Próximo à cabeceira pantaneira, o pacote de acessos à ponte soma cerca de 13 quilômetros com viadutos, dispositivos de retorno, passa-fauna, drenagem profunda e um futuro complexo aduaneiro integrado. Esse colar de obras não é cosmético. Serve para impedir que a ponte entregue gargalo na primeira rotatória. O fluxo se distribui por alças em plataformas elevadas sobre áreas alagáveis, evitando recalques diferenciais e assegurando o tráfego mesmo em cheias. No lado paraguaio, a PY-15 é o coração do corredor. O trecho consolidado até Loma Plata já mudou a geografia econômica do Chaco. O segmento crítico entre Mariscal, Estigarribia e Pozo Hondo foi fatiado em 4 lotes com frentes simultâneas, limpeza e desapropriação de faixa de domínio, escavação de caixas, estabilização de subleito com cal e cimento, execução de bases granulares cimentadas, primária asfáltica e cap de concreto betuminoso. As usinas móveis distribuem a produção ao longo do eixo para diminuir deslocamento de insumos. Em paralelo, bueiros celulares e galerias ampliam a capacidade de drenagem transversal, fundamentais em um bioma plano sujeito a encharcamento. O objetivo é entregar uma rodovia com acostamentos funcionais, resistências compatíveis com eixos de 45 a 74 toneladas e geometrias que reduzam dentes de serra em consumo de combustível. A transposição argentina combina a reabilitação de trechos existentes e pavimentação em cota elevada. Corredores como a RN-51 encurtam a distância até os passos andinos e de maior disponibilidade operacional, com obras de contenção em taludes, retificação de raios em curvas críticas, pontilhões e reforço de pavimento projetado para gradientes longos. O desafio está menos no desenho e mais na continuidade. Aduana com janela curta, falta de pessoal e trechos de terra imediatos à fronteira ainda podem transformar horas em dias. Mesmo assim, governos provinciais e fóruns regionais alinham procedimentos para inspeções conjuntas e faixas fast lane para cargas perecíveis e perigosas. No Chile, o projeto corre em outra cadência. Portos do Norte já operam com layout voltado a granéis minerais e estão se reconfigurando para absorver grãos, celulose e contêineres. Antofagasta planeja aumento de berços e pátios, sistemas de agendamento digital e guindastes de maior outreach. Angamos, afastado da malha urbana, expande retroárea e correias cobertas para minimizar poeira. Iquique acelera a modernização de ramais de acesso e um parque logístico off-dock para reduzir permanência no cais. Em terra, a melhoria de rutas 15, 23 e 16 cria redundância de itinerários e pontos de inspeção mais perto da fronteira, reduzindo deslocamentos vazios para verificação. A peça símbolo é a Ponte Internacional sobre o Rio Paraguai. Em números, são aproximadamente 1.294 metros de extensão total, com trecho estaiado de 632 metros. Vão principal da ordem de 350 metros. Mastros na casa de 125 metros e tabuleiro dimensionado para múltiplas faixas e cargas especiais. O conceito estrutural escolhe cabos como nervuras que ancoram aduelas lançadas em balanço sucessivo a partir dos pilares principais. Na prática, funciona como montar uma régua suspensa, peça a peça, em direção ao centro do rio, equilibrando pesos de cada lado para manter a estabilidade. O vão livre garante navegação em níveis operacionais do rio, sem pilares no canal ativo, reduzindo o assoreamento e interferência à frota fluvial. Fundações profundas, com estacas cravadas e escavadas em solos heterogêneos do leito e margens, foram projetadas para variações de nível e correntes sazonais. No platô pantaneiro, encontros e transições recebem tratamento de solo-cimento e geossintéticos para evitar recalques e degraus no pavimento. O estágio das obras traduz essa engenharia em obra viva. Na ponte, a fabricação e içamento de aduelas progridem em ciclos curtos. Armação, forma, concretagem, cura, tensionamento e lançamento com treliça empurradora.
Estais são passados por bainhas, tensionados em etapas e monitorados por extensômetros para garantir flechas dentro do projeto. Em paralelo, viadutos de acesso avançam com vigas pré-moldadas assentadas por guindastes de grande porte, enquanto dispositivos de drenagem e dissipadores de energia são instalados para proteger o corpo estrada em cheias. O avanço consolidado já entrou na faixa de 70% a 80% na superestrutura, com acabamento e sistemas de proteção catódica e juntas de dilatação entrando no cronograma. A sinalização vertical e o pórtico de controle futuro na cabeceira paraguaia começam a dar a cara operacional à travessia. No pacote de acessos do lado brasileiro, terraplenagem em solo mole exigiu geogrelhas, bermas de equilíbrio e pré-cargas para acelerar adensamento. Onde a lâmina d'água encosta no corpo estrada, colchões reno e enrocamentos protegem taludes. O traçado sobre estacas em trechos de várzea garante cota de coroamento acima de níveis críticos, enquanto pontilhões menores dão continuidade à drenagem. A implantação aduaneira está desenhada para caber em pátios segregados por tipo de carga, com balanças dinâmicas, scanners e faixas dedicadas a cargas refrigeradas. No Chaco, a fotografia atual mostra frentes simultâneas em todos os lotes, estabilização de subleito com WRs e RM500, base cimentada sendo produzida em usinas móveis e imprimação cobrindo quilômetros contínuos para receber capas asfálticas, além de bueiros e galerias sendo assentados. A cada frente entregue, comunidades ganham acesso permanente, escoamento de leite e carne com menor perda e chegada mais rápida de insumos. A logística interna da obra opera como sinfonia. Pedreiras e jazidas licenciadas, filas de caminhões com brita e filler, pátios de estocagem e laboratórios de campo garantindo o módulo de resiliência e CBR dentro de especificação. Na Argentina, a engenharia enfrenta altitude, gelo e vento. Obras de proteção contra a queda de blocos, taludes pregados e telas de alta resistência aparecem nos trechos mais expostos, enquanto o dimensionamento do pavimento considera variação térmica e cargas cíclicas de subida prolongada. Em paralelo, estudos de operação invernal prevêem estoque de sal, patrolas e fechamento preventivo quando o risco sobe, com protocolos para liberar a via mais rápido após nevascas. Ponto crítico para que o corredor seja competitivo o ano inteiro. No Chile, a preparação portuária se traduz em menos horas de atracação por navio, gates com OCR e agendamento obrigatório, scanners de alto throughput e zonas de inspeção fitossanitária fora do cais. O desenho evita que a cidade pague a conta do sucesso do corredor, deslocando caminhões para plataformas logísticas antes de entrarem no tecido urbano. Agora, na reta final, o termômetro da preparação está visível em todas as cidades. Em Porto Murtinho, o comércio e serviços se reposicionam para funcionar como anteporto rodoviário. Mais hospedagem de padrão simples para motoristas, oficinas de 24 horas, armazéns secos e um cinturão de pequenos negócios surgem no entorno dos futuros pátios aduaneiros. O plano diretor e o plano de desenvolvimento econômico foram desenhados para direcionar zoneamento, corredores de serviço e áreas de expansão urbana voltadas ao corredor. No Paraguai, Carmelo Peralta se organiza como primeira porta de entrada do corredor. Além do canteiro da ponte, o país licitou e agora executa a via principal de acesso ao lado paraguaio, conectando diretamente a PY15 e prevendo área para controle integrado e serviços de fronteira. Isso abre espaço para a instalação de postos de combustível com baias para bitrens, pátios de inspeção com scanners e pequenos centros de transbordo em regime de depósito temporário. Peças que costumam atrair restaurantes de beira de estrada, lojas de peças e alojamentos de rodoviários. No miolo do Chaco, a preparação passa por cooperativas e colônias que ajustam o serviço ao caminhão. Loma Plata e cidades próximas ampliam a oferta de manutenção pesada, pontos de abastecimento e armazenagem de curta permanência para laticínios e carne. À medida que a pavimentação avança por lotes, os entornos recebem cercamento, acessos rurais melhorados e pontos de parada formalizados que reduzem paradas improvisadas e acidentes. Na Argentina, Jujuy e Salta articulam a retaguarda logística. Rodadas de negócios entre governo local e operadores portuários chilenos reposicionam pátios logísticos e áreas industriais leves para capturar fretes de lítio, cobre e boratos, com serviços de container, estufagem e consolidação.
No Chile, a preparação é macro e micro ao mesmo tempo. O governo lançou um plano de ação específico para o corredor bioceânico vial, com 5 eixos: segurança, infraestrutura viária, logística portuária, integração internacional e oportunidades de negócio. Isso se traduz, na prática, em mais capacidade de pátio, equipamentos de maior produtividade, agendamento digital, inspeção mais perto da fronteira e, sobretudo, plataformas logísticas off-dock, para tirar caminhões do tecido urbano antes do cais. Antofagasta inaugurou a primeira etapa da Zona de Desarrollo Logístico La Negra, 20 quilômetros ao sul-oriente do centro, desenhada para estacionamento, consolidação, serviços e inspeções, desafogando o porto e preparando rotas dedicadas de chegada e saída. No Brasil, além de Murtinho, municípios do eixo BR-267 e em torno de Campo Grande preparam bolsões de apoio com estacionamentos para caminhões, centros de distribuição satélites e licenciamento célere para bases de combustível de grande porte. Um esforço casado com a montagem da aduana e do esquema de segurança para reduzir espera e risco de desvio de carga. A unidade experimental da Rota Bioceânica impulsiona cadeias locais, assistência técnica, armazenagem, agroindústria leve, gerando migração regional e pressionando por habitação popular e serviços públicos nas áreas de influência direta. O Rodoanel Mário Covas está, enfim, saindo do campo das promessas para entrar na fase decisiva de execução. Depois de décadas de interrupções, disputas contratuais e desgaste político, as frentes de obra entre a rodovia Presidente Dutra e a Fernão Dias avançam com ritmo de reta final e preparam a ligação que fecha o anel viário da maior metrópole do Hemisfério Sul. Esse corredor de aproximadamente 44 quilômetros, com túneis profundos, viadutos sucessivos e acessos diretos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, é a espinha dorsal pensada para tirar o peso dos caminhões das marginais e encurtar rotas estratégicas de carga. Com previsão de entrega parcial do segmento Dutra Fernão Dias até o final de 2025 e conclusão total projetada para o segundo semestre de 2026, o canteiro virou laboratório de soluções técnicas revolucionárias na América Latina. Neste vídeo, você verá o que falta para essa obra complexa finalmente cumprir o que sempre prometeu. O traçado do Rodoanel Mário Covas foi pensado como um grande cinturão de alto padrão técnico em torno da região metropolitana de São Paulo, conectando as principais rodovias radiais sem obrigar o tráfego pesado a cruzar o miolo urbano. Com aproximadamente 176 quilômetros previstos, ele foi dividido em 4 segmentos: Oeste, Sul, Leste e Norte, cada um com geometrias, desafios e histórias bem distintos. O trecho oeste foi o primeiro a sair do papel. Inaugurado em 2002, com cerca de 32 quilômetros, liga a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona noroeste da capital, até a Regis Bittencourt, atravessando conexões com Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares. É o arco que costura o eixo logístico oeste do país, direto às rodovias de longa distância, já plenamente em operação há mais de 2 décadas. Hoje sob concessão e passando por intervenções pontuais de reforço e adequação de capacidade. O trecho sul, entregue em 2010, estende o anel por aproximadamente 60 quilômetros entre a Regis Bittencourt e Mauá, atravessando áreas ambientais sensíveis, represas e o eixo industrial do ABC. O traçado cruza Anchieta e Imigrantes, criando a espinha de ligação com o litoral e o Porto de Santos. A execução acumulou atrasos significativos por entraves de licenciamento, discussões sobre impacto em mananciais e reavaliações de projeto, o que empurrou a inauguração para além do planejado originalmente. Hoje, opera como corredor estruturador do transporte de cargas em direção ao litoral, com pedágio concedido à iniciativa privada. O trecho leste fecha a costura do anel do lado oposto. Com 43,5 quilômetros, conecta Mauá à rodovia Presidente Dutra, em Arujá. Teve trechos inaugurados em 2014 e conclusão funcional em 2015, após ajustes contratuais, discussões sobre custos e replanejamento de interferências urbanas no Alto Tietê.
É o elo que recebe o fluxo vindo do sul e do Porto de Santos e o projeta direto para Dutra e Ayrton Senna, hoje em plena operação. E é no trecho norte que o mapa muda de escala. São 44 quilômetros projetados entre a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em ligação com o oeste, e a Dutra, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá, cruzando a Serra da Cantareira e integrando diretamente a Fernão Dias, a Dutra e o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nesse segmento se concentra o maior pacote de obras de arte especiais do Rodoanel. Mais de uma centena de estruturas entre viadutos estaiados ou convencionais, pontes sobre vales encaixados, passarelas e túneis duplos em meia encosta, desenhados para vencer relevo acidentado, áreas urbanas consolidadas e faixas de preservação. A história do Rodoanel Mário Covas é a história de uma ideia que atravessou décadas até sair do campo dos estudos e se transformar em estrutura física ao redor da Grande São Paulo. Desde a primeira metade do século XX, técnicos e governos discutiam uma via de contorno capaz de tirar o tráfego de passagem do núcleo denso da metrópole. As marginais e alguns corredores viários surgiram como tentativas de aliviar esse fluxo, mas acabaram absorvidos pelo crescimento urbano, cheios de cruzamentos, acessos locais e sinais. Faltava uma rodovia desenhada desde a origem como o anel de alto padrão, com função clara de desviar, organizar e conectar. Nos anos 80, essa discussão ganha forma mais técnica com a proposta da Via Perimetral Metropolitana. Estudos de traçado começam a comparar distâncias em relação ao centro, impacto sobre ocupação do solo, projeção de demanda de caminhões e possibilidade de integrar todas as grandes rodovias radiais em um único arco. Em 1992, esse processo converge para o desenho que daria origem ao Rodoanel. Um anel rodoviário amplo, afastado do miolo urbano, com controles de acesso, cruzamentos em desnível e vocação para receber o tráfego pesado que antes se espremia dentro da cidade. A associação do projeto ao nome de Mário Covas reforça a ideia de uma obra estruturante pensada como política de Estado. O trecho oeste é o primeiro laboratório dessa visão, com cerca de 32 quilômetros, interligando os principais corredores do eixo oeste. As obras começam no fim da década de 1990 e são concluídas em 2002. O desenho adota múltiplos viadutos, alças em desnível e seções amplas que separam o fluxo de longa distância do trânsito urbano. Na prática, o oeste comprova que o conceito funciona. Caminhões passam a migrar para o anel em movimentos entre rodovias, reduzindo a pressão sobre vias internas. Ao mesmo tempo, inaugura outro componente da história do Rodoanel: contratos de concessão de longo prazo, pedágio dedicado e necessidade permanente de fiscalização sobre tarifas, manutenção e nível de serviço. O trecho sul expande o projeto e incorpora o elemento de conflito ambiental como parte inseparável da narrativa. Com mais de 50 quilômetros ligando o eixo oeste à região industrial e ao caminho do litoral, o traçado atravessa áreas de mananciais e entorno de represas. Isso exige soluções mais cuidadosas de implantação, amplia exigências de compensação e empurra o cronograma. O Sul é entregue em 2010, depois de licenças demoradas, pressão de órgãos ambientais e ajustes de projeto. Ele consolida a função do anel para a conexão entre interior, capital e porto, mas também cristaliza a imagem do Rodoanel como obra que avança sempre negociando com limites ambientais e orçamentários. No trecho leste, entre a região do ABC, o Alto Tietê e o acesso à Dutra, o Rodoanel entra definitivamente no território das grandes concessões privadas. Com pouco mais de 43 quilômetros, entregue por etapas entre 2014 e 2015, o leste mantém o padrão de rodovia de acesso restrito, com dispositivos em desnível, passagens específicas e preparação para tráfego intenso de cargas. Mas é também o trecho marcado por denúncias de combinação entre empreiteiras, suspeitas de superfaturamento e questionamentos sobre aditivos contratuais. As investigações colocam o projeto no centro de CPIs e ações de controle, reforçando a percepção de que o Rodoanel é, além de infraestrutura, um espaço de disputa econômica e política de alta escala. Quando a narrativa chega ao trecho norte, o conjunto de fatores fica mais sensível. São cerca de 44 quilômetros planejados para fechar o anel na porção mais complexa da região metropolitana, atravessando áreas de Mata Atlântica, zonas urbanizadas em expansão e exigindo conexões diretas com rodovias estratégicas e com o principal aeroporto do país.
Desde o projeto, o Norte já nasce com um pacote robusto de obras de arte especiais e exigências ambientais rígidas, combinando túneis, viadutos e passagens específicas para reduzir impacto em áreas protegidas. É também nesse trecho que os problemas de governança aparecem com mais força. As licitações são contestadas, há exigências adicionais de financiadores, questionamentos de órgãos de controle e dificuldades do consórcio original em manter ritmo e equilíbrio financeiro. As obras iniciadas em 2013 perdem tração, sofrem revisões e acabam paralisadas, transformando o trecho norte em símbolo de promessa interrompida. Estruturas inacabadas, canteiros esvaziados e uma sensação crescente de descrédito em relação à conclusão do anel. A revirada institucional acontece em 2023, quando o governo paulista leva o trecho norte a um novo leilão e transfere a responsabilidade de concluir e operar o segmento a um novo grupo concessionário, com contrato que vincula investimentos mínimos, modernização tecnológica e integração plena com os demais trechos já em operação. Porém, o que falta para o Rodoanel Norte ser concluído? Bem, hoje em dia se trata menos de descobrir o traçado e mais de terminar, conectar e testar um conjunto enorme de peças que já estão no lugar, mas ainda não podem operar como sistema único. No primeiro segmento, entre a Presidente Dutra e a Fernão Dias, o foco agora é fechar acabamento e funcionalidade. Boa parte das pistas principais já está terraplenada e pavimentada, com viadutos montados e alças estruturais lançadas, especialmente na região de Arujá e nos entroncamentos com a Dutra, onde vigas metálicas de grande porte foram instaladas entre agosto e setembro para formar as conexões definitivas. O que ainda falta aqui, em detalhes: concluir as camadas finais de pavimento em todo o eixo, finalizar juntas, guarda-corpos, barreiras rígidas e defensas metálicas nas obras de arte, completar todas as alças de ligação com geometrias finais, drenagem independente e sinalização horizontal e vertical integrada, instalar o sistema de pedágio em fluxo livre, amarrar esse trecho ao centro de controle operacional com fibra óptica, painéis de mensagem variável, CFTV e pontos de atendimento ao usuário. Entregar as bases operacionais, balanças e áreas de escape projetadas para cargas especiais. Todo esse pacote transforma um asfalto pronto em corredor efetivamente seguro e monitorado. No segundo segmento, da Fernão Dias até a ligação com o trecho oeste, o que falta é mais pesado. Este trecho concentra túneis, taludes altos e viadutos longos em áreas de relevo crítico e ocupação urbana densa. Aqui ainda são necessárias 3 frentes principais: completar a escavação, revestimento e impermeabilização dos túneis remanescentes, lançar e concretar tabuleiros de viadutos que hoje estão com pilares e apoios prontos, mas sem ligação plena entre margens, fechar cortes, aterros e contenções definitivas nos taludes, com drenagem profunda, canaletas, muros de arrimo e grampeamento onde o maciço ainda está exposto. Em paralelo, é preciso concluir as vias marginais e dispositivos de acesso local que costuram bairros do entorno, instalar barreiras acústicas nas áreas sensíveis, executar passagens de fauna e consolidar áreas de compensação ambiental associadas ao traçado na Serra da Cantareira. Um componente crítico que ainda corre por dentro da obra é a recuperação das estruturas herdadas do antigo contrato. A auditoria do IPT identificou mais de 1.000 falhas na fase anterior, incluindo infiltrações, fissuras, problemas de drenagem e estabilidade em taludes e viadutos. A nova concessionária precisa não só completar o que ficou pela metade, mas reforçar, drenar, recalçar e proteger tudo o que foi executado antes de 2018. Isso significa revisar túneis já escavados, refazer impermeabilizações, corrigir apoios de obras de arte, estabilizar encostas suscetíveis e garantir que cada elemento antigo atinja o padrão de segurança exigido para uma rodovia classe 0. Por fim, antes da inauguração plena, falta a etapa invisível, porém decisiva: integração operacional. Testes de carga em viadutos, inspeções finais de pavimento e drenagem, calibração de ventilação e iluminação em túneis, simulações de emergência, homologação do free flow, ajustes finos de sinalização e validação conjunta com Artesp e órgãos de fiscalização. Com o trecho norte em plena operação, o efeito sobre São Paulo é mensurável. As projeções indicam a retirada de cerca de 30.000 caminhões e 54.000 automóveis por dia da Marginal Tietê, algo próximo de 84.000 veículos diariamente desviados para o anel viário.
Em um ano, são mais de 30 milhões de passagens a menos disputando o espaço no corredor urbano mais crítico do país. Esse alívio não é apenas conforto, é recuperação de capacidade estrutural em uma via que hoje opera no limite. Nas conexões estratégicas, o anel fechado recalibra o relógio da logística nacional. A ligação entre Dutra e Fernão Dias ganha uma economia estimada de 21 minutos. Entre Dutra e Bandeirantes, a redução projetada é de 26 minutos. Na ligação Dutra e Castelo Branco, 27 minutos a menos. Um risco de trilhos volta a costurar o mapa do Nordeste e muda a pergunta central. Quanto vale encurtar milhares de quilômetros de rodovia com um corredor de ferro até o Atlântico? Bem, a Transnordestina acabou de entrar em sua reta final, uma obra que reorganiza rotas de grãos, minérios, cimento e combustíveis, ligando o interior produtivo a um porto industrial sem depender de travessias urbanas lentas. Ao longo do traçado, cortes em rocha, viadutos curtos e pátios operacionais dão forma a uma esteira contínua, pensada para comboios longos, onde antes havia estrada, pedágio e fila. No fim da linha, a integração com o complexo do Pecém explica a prioridade. Menos transbordos, mais tonelada por hora, contrato de exportação com custo que fecha. E um segundo movimento já se desenha no horizonte, com a reconexão à Suape e reabrindo um triângulo logístico capaz de alterar o eixo de competitividade da região. Neste vídeo, você verá a história que moldou o projeto, o desenho técnico que justifica cada quilômetro, o estado atual das frentes de obra e a engenharia que permite operar trens pesados no semiárido. A história da Transnordestina começa antes do primeiro dormente. Em 1997, a antiga malha da Rede Ferroviária Federal no Nordeste foi privatizada e a concessão passou para a Companhia Ferroviária do Nordeste, controlada pela CSN. O objetivo era elevar a qualidade do transporte de cargas numa rede que, à época, operava em bitola métrica e sofria com gargalos históricos. Esse passo abriu espaço para uma ambição maior. Uma ferrovia nova, traçada para encurtar distâncias entre o interior produtor e portos de calado profundo. Em 2002, estudos de um traçado moderno ganharam corpo e, em 6 de junho de 2006, o governo federal lançou oficialmente as obras em Missão Velha, no Ceará. O anúncio veio com promessa de entrega rápida e orçamento que, então, parecia viável. O plano tinha carga simbólica, recolocar o Nordeste no mapa da infraestrutura pesada em sintonia com o ciclo de investimentos do PAC. Nos primeiros anos, o avanço real ficou aquém das expectativas. Metas escorregaram, custos subiram e o trecho inaugural serviu mais como sinal do que como solução. Ainda assim, a decisão de tirar do papel uma ferrovia com padrão de desempenho superior à rede legada não voltou atrás. A década seguinte foi marcada por engenharia societária e ajustes regulatórios. A concessionária mudou de nome, de CFN para Transnordestina Logística S.A. Abriu capital por exigências da ANTT e, em 2013, passou por uma cisão que separou a operação da malha antiga da construção da nova ferrovia. O desenho institucional ficou mais nítido. Uma empresa para tocar a obra e adiante operar um corredor pensado para granéis e longas distâncias. As dificuldades, porém, persistiram. A cada replanejamento surgiam novas projeções de prazo e orçamento, enquanto órgãos de controle reforçavam a lupa sobre cronogramas e compromissos. A partir de meados dos anos 2010, injeções de recursos e tentativas de repactuação mantiveram o projeto vivo, mesmo com períodos de canteiros em ritmo lento. A pauta saiu e voltou à agenda federal algumas vezes, ora pela necessidade logística, ora pelo peso político de uma obra estruturante no semiárido. Relatos daquela fase misturam promessas de retomada e frentes localizadas com resultados tímidos, o que alimentou críticas e questionamentos sobre governança e capacidade de entrega. O ponto de inflexão recente ocorreu em 2022. Na mesa da ANTT e do TCU, formou-se um entendimento. Para evitar a caducidade, caberia repactuar prazos, exigir garantias e cindir o trecho pernambucano de Salgueiro a Suape, retirando-o da concessão principal. Em 23 de dezembro daquele ano, o primeiro termo aditivo redefiniu oficialmente o escopo, manteve a conexão de Eliseu Martins ao Pecém e deslocou a solução de Suape para outra trilha contratual. Com isso, a extensão nova caiu para pouco mais de 1,2 mil quilômetros e um cronograma de conclusão até o fim da década foi pactuado.
De 2023 em diante, a narrativa mudou de tom. Com o aditivo vigente e repasses assegurados, o eixo Piauí-Ceará ganhou prioridade, enquanto Pernambuco voltou ao tabuleiro por meio do novo PAC e da Infra SA, com previsão de licitar, em outubro de 2025, o lote SPS-4 entre Custódia e Arco Verde, como etapa de reativação do caminho à Suape. Em paralelo, Estados e União anunciaram novos aportes, reforçando a pressão por marcos de entrega. O projeto da nova Transnordestina nasce como um corredor de exportação pensado, desde o traçado até o último parafuso do pátio portuário. A espinha dorsal liga Eliseu Martins ao complexo do Pecém em algo em torno de 1.206 quilômetros, com uma arquitetura maior que inclui o desenho conceitual, a conexão à Suape e a articulação futura com a Norte-Sul. A lógica de linha-tronco robusta, preparada para comboios longos e pesados, alimentados por terminais interiores que funcionam como funis de carga. A escolha de parâmetros de via, rampas e raios de curva foi deliberada para transformar relevo e distância em regularidade operacional. A base técnica começa na bitola. A ferrovia é concebida em bitola larga de 1,60 metros, com trechos de bitola mista onde a compatibilização com a malha métrica legada exige, criando uma ponte física entre capacidade elevada e interoperabilidade regional. Em termos geométricos, o projeto adota a rampa máxima compensada de 1% no sentido de exportação e 1,5% no sentido de importação, além de raio mínimo de 400 metros, parâmetros clássicos de corredor de granéis que permitem manter tração e velocidade de cruzeiro com economia de energia e menor desgaste de material rodante. Esses números são o metrônomo da via, ditam quantos vagões se podem puxar sem matar a fluidez. Em planta e perfil, o traçado busca vales largos e cristas suaves para reduzir movimentos de terra e evitar serras com curvas de baixa velocidade. Quando o relevo exige, aparecem os atalhos de engenharia, cortes em rocha para baixar cotas, aterros longos para nivelar gargantas, bueiros dimensionados para cheias repentinas do semiárido e obras especiais sobre rodovias e cursos d'água. Na prática, a plataforma ferroviária vira um tabuleiro que repete a mesma regra por centenas de quilômetros. Subleito estabilizado, camada de sublastro onde necessário, lastro com granulometria controlada, dormentes e trilhos soldados em barra longa contínua, minimizando juntas e vibração. Essa regularidade de milímetros é o que transforma quilômetros de brita e aço em uma régua confiável para milhões de toneladas por ano. A operação pesada pede pontos de respiro. Por isso, o desenho prevê pátios de cruzamento e ultrapassagem espaçados com lógica de headway, permitindo que dois trens se encontrem sem sacrificar a média de velocidade. Nos anexos regulatórios, os pátios de fase plena aparecem tipicamente a cada cerca de 20 quilômetros, com 2.500 metros de extensão útil, medida suficiente para acomodar composições longas sem quebrar o fluxo da principal. É onde a via ganha cadência. Um entra, o outro passa, ambos seguem. Sinalização com bloqueio automático e controle centralizado fecha o triângulo com telecomunicações em fibra e rádio, dando previsibilidade aos intervalos. Os terminais interiores cumprem o papel de transformar a produção pulverizada em trens unitários. No desenho funcional, os polos agro e mineral carregam por gravidade entulhas alinhadas a linhas de desvio, com balanças dinâmicas, peneiras e supressores de pó. Para cimento, clinker e derivados, a lógica combina silos, moegas e correias encapsuladas. O objetivo é um ciclo padronizado, chegada do vazio, inspeção rápida, carregamento cronometrado, liberação para a via principal. Quanto mais repetível o rito, mais perto a ferrovia chega da ideia de esteira que não para. O quadro de setembro de 2025 mostra um canteiro distribuído em 3 estados, com frentes técnicas sincronizadas para liberar trechos em sequência e reduzir vazios entre pátios operacionais. No Ceará, as ordens de serviço cobrem o acesso retroportuário e uma faixa interior que avança por municípios como Caucaia, Baturité, Itapiúna, Quixadá, Quixeramobim e Pique Carneiro, preparando cruzamentos e obras de arte menores para fechar a costura até o litoral. A autorização específica do acesso ao porto, o chamado trecho 11 entre Pecém e Caucaia, garante que a via chegue diretamente às áreas industriais e de embarque, evitando travessias urbanas e permitindo que os primeiros trens teste encontrem infraestrutura de recepção já em configuração portuária. Esse mesmo bloco cearense entrou, ao longo de 2025, na zona de relevo que mais exigia engenharia de detalhe, o maciço de Baturité.
Ali, a estratégia prioriza a estabilização de taludes, drenagem de cheias concentradas e suavização de rampas por meio de cortes e aterros longos, enquanto pátios de cruzamento são implantados a intervalos regulares para garantir headway estável quando a via for comissionada. A comunicação oficial do Estado gravou o objetivo de acionar as primeiras operações a partir de um terminal intermodal no Piauí ainda este ano, o que coloca pressão para que esses pátios cearenses estejam prontos para receber e despachar composições em janelas de teste e pré-operação. No Piauí, a fotografia é de plataforma consolidada em grande extensão e superestrutura entrando no ritmo. O trecho de referência entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo, recorte de 151 quilômetros, alcançou um terço da segunda fase concluída, com cronograma estadual indicando antecipação de entregas e montagem de trilhos e dormentes trazida para o primeiro semestre de 2026. Essa faixa funciona como o trilho-mãe para os comboios que devem estrear a fase piloto. Além do ganho físico, há um pacote de ajustes operacionais em curso: balizamento de pátios, testes de geometria de via, aferição de soldas em barra longa e preparação de equipes para a inspeção mecanizada de lastro. Projeções locais apontam o conjunto piauiense inteiro encerrado no segundo semestre de 2028, encurtando em cerca de um ano o horizonte originalmente trabalhado para esse recorte. A sinalização mais concreta de estreia vem da agenda piauiense. Anúncio de primeira viagem em outubro, em caráter demonstrativo, associado ao avanço de obras civis e à disponibilidade progressiva de pátios para cruzamentos operacionais. Em linguagem logística, significa começar a puxar o fio do comissionamento com trens leve carga, validando geometria, comportamento de lastro e tempos de cruzeiro entre pontos de respiro. Essa etapa produz dados reais para calibrar as janelas de manutenção e a cadência entre terminais, enquanto o restante do tronco continua em implantação. Pernambuco, por sua vez, reabre a frente por um caminho administrativo próprio. O lote SPS 4, entre Custódia e Arco Verde, tem edital confirmado para ser publicado até o fim de outubro, retomando 73 quilômetros de plataforma com recursos dedicados e cronograma específico. Reuniões com prefeitos do Sertão e do Agreste alinharam, além do lote inicial, a implantação de 2 portos secos ao longo do traçado estadual. Uma maneira de concentrar carga regional e reduzir tempos mortos de caminhão até os terminais ferroviários. A recomposição pernambucana seguirá em fases, com mobilização de campo prevista a partir do início de 2026, enquanto os demais lotes são estruturados. Quando o corredor entrar em regime, a conta muda no chão da fábrica e no campo. Para quem produz grãos no sul do Piauí, o frete até o Atlântico deixa de rodar a mais de 1.000 quilômetros por rodovia e passa a seguir em trem unitário, com um ganho típico de 20% a 35% no custo por tonelada e variação menor de prazo. Em termos de tempo, um percurso que hoje consome dias pode cair para algo em torno de 24 a 36 horas porta a porto, com previsibilidade para fechar contratos de exportação sem gordura de risco. Ferrovia pesada também é emissões. Por tonelada quilômetro, a pegada de carbono tende a cair em até 70% frente ao caminhão, o que ajuda indústrias a cumprir metas ambientais sem investimentos extras. No entorno do Pecém e adiante de Suape, a transformação é industrial. Com trens chegando à retroárea, a taxa de carregamento por hora sobe e o navio atracado vira menos gargalo e mais fluxo contínuo. Isso cria espaço para ampliar esmagamento de soja, movimentação de clinker e cimento e embarque de minérios do sertão cearense e do interior piauiense. O efeito indireto aparece no retorno. Fertilizantes, combustíveis e insumos chegam em composições dedicadas, reduzindo o custo de abastecimento agrícola e de obras regionais. Para o varejo e para a indústria leve, a linha abre caminho a serviços de container em ramais e terminais secos, encurtando a distância logística de polos do Agreste e do Cariri a cadeias globais. A malha urbana sente um impacto na segurança e no tráfego. Menos carretas em eixos críticos significam menos acidentes, menor desgaste de pavimento e queda de custos de manutenção rodoviária. Na economia local, a operação permanente sustenta empregos qualificados em via, material rodante, sinalização e terminais, além de serviços de apoio, oficinas e fornecedores de lastro, dormentes e metais. Municípios cortados pelo traçado ganham pátios como novos polos de negócios, com galpões logísticos e centros de distribuição que capturam parte do valor do corredor.
Entre Brasilândia e o centro de São Paulo, a linha 6 laranja está cavando um corredor invisível sob bairros já cheios, redes de serviços enterradas e avenidas saturadas, com a promessa de cortar em minutos um trajeto que hoje consome mais de 1 hora em ônibus lotados. O que surge ali é uma espinha dorsal subterrânea com túneis profundos, estações que descem a dezenas de metros. Debaixo dos tapumes, tatuzões de mais de 10 metros de diâmetro avançam como fábricas móveis, enquanto os bairros da Zona Norte aguardam a chegada dos trens. Neste vídeo, você verá como essa linha saiu dos mapas e o que ainda falta para entrar em operação. Quando o projeto da linha 6 renasce com a entrada da Acciona, o que surge não é uma simples retomada de canteiros abandonados, e sim uma reconstrução do arranjo pensado na primeira PPP, porque o Estado decide preservar o eixo Brasilândia-São Joaquim e boa parte do que já estava escavado, ao mesmo tempo em que transfere quase todo o risco para um novo grupo privado. A empresa espanhola compra a SPE do antigo consórcio, assume túneis iniciados, poços abertos e estruturas de estações em diferentes estágios, rebatiza a concessionária como Linha Uni e passa a tratar a obra como o maior contrato de infraestrutura da sua atuação no Brasil, reunindo em um só pacote construção civil pesada, implantação de sistemas, compra da frota de trens e operação da linha por décadas em troca de uma contraprestação anual paga pelo poder público. O governo redesenha o cronograma admitindo que o atraso já se mede em anos, fixa a meta de abrir primeiro o trecho Brasilândia-Perdizes e depois avançar até São Joaquim, e ancora esse plano em um investimento que combina capital privado e aportes públicos em valores bilionários ao longo da concessão. Essa segunda fase muda o funcionamento do canteiro porque a Acciona traz experiência em metrôs e túneis na Europa e reorganiza a lógica de escavação, reduzindo frentes pulverizadas e concentrando esforços em eixos principais por onde os tatuzões possam trabalhar com regularidade. O corredor passa a ser tratado como uma fábrica subterrânea, na qual tuneladoras com escudos de cerca de 10 metros de diâmetro avançam diariamente a partir de poços estratégicos, instalando anéis de concreto, consolidando o terreno e abrindo espaço para galerias de serviço que vão receber cabos de energia, comunicações e drenagem. Esse planejamento integrado permite encaixar, já durante a escavação, decisões sobre sinalização automática, portas de plataforma e alimentação elétrica, o que é decisivo para uma linha dimensionada para transportar centenas de milhares de passageiros por dia com intervalos curtos, reduzindo o risco de ter obra pronta sem sistema ou sistema pronto sem túnel. Por baixo dessa estratégia financeira e construtiva está o conceito técnico que define a linha 6, um traçado de metrô pesado 100% subterrâneo, com aproximadamente 15 quilômetros de túneis e 15 estações, mergulhado a dezenas de metros de profundidade para atravessar bairros densos, cruzar vales e rios encaixados e escapar das fundações de edifícios altos e das redes enterradas que já ocupam o subsolo paulistano. A opção por não usar trechos elevados ou em trincheira em áreas como Pompeia e Perdizes está ligada ao valor urbano dessas regiões, onde um viaduto de metrô significaria longas fileiras de desapropriações, sombreamento de ruas e uma barreira física difícil de conciliar com a vida de pedestres e ciclistas. Ao enterrar o eixo, o projeto concentra o impacto em alguns postos de obra e acessos, permite que a maior parte das quadras continue funcionando sem estrutura aparente do metrô, mas cobra o preço de estações profundas, escavações complexas e sistemas de ventilação e fuga em emergência mais sofisticados. Essa profundidade dialoga com o papel da linha dentro da rede, porque o corredor não conecta apenas Brasilândia a um ponto genérico no centro, e sim aproxima bairros da Zona Norte de polos de estudo e trabalho consolidados, como o entorno da PUC e da Mackenzie, onde a concentração de estudantes e serviços alimenta um fluxo intenso ao longo do dia. As estações são desenhadas como grandes poços habitáveis em vários níveis, em que o passageiro desce da rua a um mezanino intermediário e depois à plataforma em percursos verticais contínuos, organizados por vazios internos que ajudam na ventilação, na iluminação e no escoamento em caso de evacuação. Nas estações mais profundas da linha 6, a sensação é de que o metrô deixa de ser apenas um meio de transporte para virar um edifício vertical enterrado, em que cada nível cumpre uma função específica e tudo precisa funcionar em silêncio,
todos os dias. PUC Cardoso de Almeida desce mais de 60 metros abaixo da rua, algo próximo à altura de um prédio de 20 andares invertido no solo, o que obriga o projeto a empilhar mezaninos, passarelas, salas técnicas e plataformas em um poço único, escavado com o método NATIM e envolvido por anéis de concreto que contém a pressão do terreno e da água subterrânea. Na superfície, o passageiro enxerga apenas acessos discretos na Cardoso de Almeida e na João Ramalho, mas por trás desses volumes relativamente modestos, existe um conjunto de escadas rolantes em cascata, elevadores de grande capacidade e escadas fixas que precisa escoar o fluxo da rua até a plataforma sem formar gargalos, algo que exige cálculos finos de tempo de viagem, largura de corredor e pontos de encontro, porque qualquer erro nessa conta se transforma em acúmulo de gente em um nível que não tem como ser ampliado depois. São Joaquim, por sua vez, transforma um entroncamento antigo em um nó tridimensional que conecta a linha 1 azul a cerca de 15 metros de profundidade a um novo nível da linha 6 que fica mais de 50 metros abaixo da rua, criando um desnível interno comparável à altura de um edifício médio inteiro entre uma plataforma e outra. Para vencer essa diferença, o projeto prevê conjuntos de escadas rolantes e elevadores interligando patamares intermediários, totalizando, quando somados à estrutura existente, mais de 10 escadas rolantes e meia dúzia de elevadores, em um sistema em que o fluxo é dividido em ondas, com trajetos bem marcados para quem chega pela Vergueiro, para quem faz transferência e para quem está apenas entrando ou saindo pela nova linha. A ventilação acompanha essa lógica vertical. Grandes dutos escondidos nos lados do poço lançam ar novo nos níveis de circulação e puxam o ar quente para galerias técnicas até as saídas na superfície, enquanto rotas de fuga e escadas enclausuradas são posicionadas para permitir que as pessoas subam em direção às zonas seguras, mesmo em situações de emergência. Tudo isso dentro de um volume escavado milímetro a milímetro embaixo de uma região já consolidada, cercada por hospitais, edifícios altos e redes enterradas sensíveis. Enquanto essas estações super profundas organizam a vida vertical, 2 toneladoras gigantes, batizadas de Tatuzão Norte e Tatuzão Sul, são as responsáveis por ligar esses poços entre si, construindo o corredor invisível por onde os trens vão circular. Cada máquina pesa em torno de 2.000 toneladas, mede cerca de 109 metros de comprimento e tem um diâmetro de escavação de aproximadamente 10,6 metros, dimensões que equivalem a um prédio de 3 andares de altura empurrado horizontalmente pelo subsolo paulistano, avançando de 12 a 15 metros por dia, conforme a qualidade do terreno e o ritmo da logística de anéis de concreto. Na parte dianteira, o cabeçote giratório fura o solo e fragmenta o material, que é misturado com aditivos para ganhar consistência de pasta e segue por esteiras internas até o fundo do poço de ataque, onde é retirado por caminhões ou correias transportadoras. Logo atrás, uma sequência de segmentos monta, um a um, os anéis de concreto que revestem o túnel, travando o terreno e criando o tubo definitivo por onde a via permanente e os sistemas vão ser instalados. Esse conjunto inteiro funciona exatamente como uma fábrica subterrânea itinerante em que cada módulo da tuneladora desempenha uma função encadeada, desde a escavação até o lançamento do revestimento, passando por cabines de comando, refeitório, enfermaria e salas elétricas que acompanham a frente de obra à medida que ela se desloca. No trecho sul, o Tatuzão parte de um poço profundo, atravessa Perdizes, chega a PUC Cardoso de Almeida e continua em direção às estações centrais, sempre conectado por galerias de serviço que levam energia, ventilação e sinal de comunicação até a frente de escavação, o que permite monitorar cada avanço em tempo real e corrigir qualquer desvio de trajetória antes que ele se torne um problema estrutural. A precisão necessária é tão alta que, ao final do percurso, o nariz da tuneladora precisa emergir exatamente dentro da janela prevista na parede da estação seguinte, encontrando o poço profundo com margem de erro de poucos centímetros, porque é ali que a máquina é desmontada, retirada por partes e, eventualmente, deslocada para outro trecho, deixando para trás um túnel contínuo, revestido e pronto para receber trilhos, cabos e, no futuro, trens cheios atravessando a cidade sob camadas de terra que a maioria dos passageiros jamais vai perceber que estão ali.
Na fase atual, a linha 6 já não é definida só pelo que está sendo construído, e sim pelos obstáculos que ainda precisam ser vencidos para transformar túnel em serviço diário confiável, porque a obra pesada avança em ritmo visível, mas carrega junto uma camada invisível de licenças, sistemas e integração com o restante da rede. A coordenação entre governo estadual, concessionária, órgãos ambientais, prefeituras regionais e concessionárias de serviços urbanos cria uma espécie de tabuleiro de xadrez administrativo em que cada poço, cada mudança de trânsito, cada interferência em adutoras ou galerias pluviais depende de aprovações sequenciais, sob legislação mais rígida do que há 10 anos, o que força revisões constantes de cronograma. Ao mesmo tempo, o contrato de PPP amarra prazos e metas de desempenho de forma que qualquer atraso em um ponto específico, como a liberação de uma subestação ou de um acesso em área sensível, repercute em toda a cadeia que vai da obra civil ao início da operação assistida. Nos bastidores, um dos maiores desafios é transformar uma coleção de estações e túneis profundos em um sistema único que converse com o restante do metrô, exigindo que o CBTC, as salas de controle, as subestações de energia, os trilhos, as portas de plataforma e a frota de trens entrem em funcionamento em uma sequência precisa, quase como a energização de um grande equipamento industrial. Cada trem precisa ser testado em via, cada circuito de sinalização precisa ser validado em diferentes cenários de falha. Cada rota de fuga e sistema de ventilação de emergência passa por ensaios práticos antes de receber certificação, o que consome meses, mesmo depois que o público enxerga a estação pronta por fora. Tudo isso acontece em paralelo à formação de equipes de operação e manutenção que precisam aprender a lidar com estações extremamente profundas, túneis de grande diâmetro e fluxos concentrados em horários de pico, com simulações de evacuação, testes de degraus móveis e treinamentos contínuos no centro de controle. O que separa o canteiro da operação plena ainda é um conjunto de etapas críticas que incluem o fechamento das frentes de escavação, a conclusão da estrutura de todas as estações, a montagem final das vias e das instalações fixas, a entrega integral da frota, a integração definitiva dos sistemas de controle e energia e, por fim, a obtenção das autorizações técnicas e de segurança exigidas para o transporte de passageiros em larga escala. Até que tudo isso esteja alinhado, a linha 6 permanece oficialmente em obra, ainda que partes da estrutura já pareçam prontas na paisagem, porque o verdadeiro marco de virada não é apenas ver uma estação nova se destacando no bairro, e sim colocar trens cheios cruzando o eixo Brasilândia Centro com regularidade e segurança compatíveis com a espinha dorsal que esse corredor pretende ser na mobilidade paulistana. Mas e você? Acredita que a linha 6 será concluída? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.